Olá, caros alunos. Aqui é o professor Paim, sou professor de Física e Matemática, e este é mais um vídeo da série de resoluções de questões de vestibulares, concursos e Olimpíadas de Física e Matemática. Hoje nós vamos resolver um exercício de Física da segunda fase da FUVEST. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta os vídeos, compartilhe com seus amigos. E agora, bora resolver. Temos uma questão de mecânica. Vamos trabalhar os conceitos de cinemática, conservação de energia. É um exercício de um grau mais elevado de dificuldade. As alternativas A e B são mais tranquilas. A C é um pouco mais complexa, mas é possível de ser feita. Esse exercício ele é um exercício elementar, onde a gente não trabalha com números, apenas incógnitas. É o que torna ele um pouco mais difícil. E ele vem dizendo o seguinte: um plano de inclinação θ situa-se sobre uma mesa horizontal de altura 4h, conforme indicado na figura. Podemos perceber aqui na figura a indicação da altura da mesa 4h. Um carrinho de massa m parte do repouso, então vamos destacar aqui no ponto A, localizado a uma altura h em relação à superfície da mesa. Então, o ponto A está aqui a uma altura h em relação à superfície da mesa, até atingir o ponto B na parte inferior do plano, para então executar um movimento apenas sob a ação da gravidade até atingir o solo a uma distância horizontal d da base da mesa, conforme mostra a figura. Ao utilizarmos rampas com diferentes inclinações θ, com o carrinho sempre partindo de uma mesma altura h, isso aqui é muito importante, obtemos diferentes alcances d, alcances horizontais d. Então esse carrinho ele vai sair aqui do ponto A, vai percorrer esse trajeto da rampa inclinada e vai ser lançado de sobre a mesa até o chão. E vai ter aqui um alcance d conforme a inclinação dessa rampa. E lembrando que sempre de uma mesma altura h. Então não importa se essa rampa vai sendo inclinada, a altura sempre será AH, considerando aí a superfície da mesa. Vamos lá, vamos fazer a alternativa A. A alternativa A diz o seguinte: calcule o intervalo de tempo decorrido entre a partida do carrinho, situado inicialmente no topo do plano inclinado, até atingir o solo, considerando o valor para a inclinação θ igual a 90 graus. Se devemos considerar a inclinação como sendo θ no valor de 90 graus, devemos então considerar que essa rampa estará perpendicular ao solo, formando aqui 90 graus com a superfície da mesa. Logo, qual o movimento que esse carrinho vai descrever ao descer esse trajeto? É um movimento de queda livre, pois não há nenhuma inclinação impedindo aqui o movimento desse carrinho. Ele vai cair diretamente ao solo. Nesse caso, nós vamos então calcular o tempo que esse carrinho vai levar do ponto A até o solo, sendo então essa inclinação de 90 graus. Se esse carrinho vai descrever uma queda livre, nós vamos trabalhar com um movimento uniformemente variado, onde nós vamos ter aí a aceleração gravitacional provocando aí a mudança da velocidade. Vamos usar a fórmula do sorvetão, que diz que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Nós temos então que o espaço final menos o espaço inicial é igual a velocidade inicial. Se o carrinho parte do repouso, logo a velocidade inicial é zero. Sendo a velocidade inicial igual a zero, aqui nós vamos zerar esse termo. A nossa aceleração é a aceleração gravitacional, então temos aqui o tempo ao quadrado dividido por 2. A nossa variação de espaço, ela nada mais é que, partindo do A até o solo, a variação de altura. E qual é essa nossa altura? 4h mais h, 5h,
é igual à aceleração gravitacional, que multiplica o tempo ao quadrado dividido por 2. Eu passo o 2 multiplicando, eu fico então com 2 vezes 5h, sendo igual à aceleração vezes o tempo ao quadrado. O tempo vai ser então a raiz quadrada de 10h dividido por g. Está aí a resposta da nossa alternativa A. A alternativa B diz o seguinte: usando a conservação da energia mecânica e supondo agora uma inclinação θ qualquer, obtenha o módulo do vetor velocidade v com que o carrinho deixa a superfície do plano inclinado. Nós vamos considerar então o deslocamento de A até B e para uma inclinação θ qualquer. Logo, usando da conservação da energia mecânica, devemos considerar que a energia mecânica em A é a mesma que em B. Então vamos escrever: energia mecânica em B é igual à energia mecânica em A. Mas quem é a energia mecânica em B? A energia mecânica em B é a energia potencial em B mais a energia cinética em B. E a energia mecânica em A é a energia potencial em A mais a energia cinética em A. Tomando então como nível de referência, né, NR, aqui, ó, nível de referência, a parte superior da mesa, né, onde encontra-se aqui o ponto B, nós vamos então considerar que o ponto A é o nosso ponto de maior energia potencial gravitacional. E no ponto B é onde já não existe a energia potencial gravitacional, tomando aí como referência, né, o nosso superfície da mesa. Sendo assim, analisem comigo. No ponto A, o carrinho parte do repouso. Logo, a energia cinética em A é zero. E no ponto B, ele vai atingir a sua velocidade máxima, onde ele vai ter chegado no nível de referência. Logo, a energia potencial gravitacional vai ser igual a zero. Portanto, no ponto B, a minha energia mecânica se resume à energia cinética em B. E a energia mecânica em A se resume na energia potencial gravitacional em A. Energia cinética é dada por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa, nesse caso, como o exercício nos disse, é m. Então temos a massa do carrinho como sendo a massa m. E isso vai ser igual à energia potencial gravitacional, que no ponto B é massa vezes aceleração gravitacional vezes a altura, que no caso desse deslocamento de A até B é h, apenas h. A massa é a mesma, já que o carrinho é o mesmo, então podemos cancelar a massa dos dois lados da equação. Ficamos então com velocidade ao quadrado é igual a 2gh. Velocidade é igual a raiz de 2gh. Então, está aqui a resposta da alternativa B. O módulo da velocidade é igual a raiz quadrada de 2gh. Muito bem. Até aqui tranquilo. Vamos agora para a letra C. Na alternativa C, pede-se que encontre o valor do alcance D, supondo que a inclinação do plano seja de θ igual a 45 graus. Então, ele nos deu que a inclinação da rampa deve ter 45 graus e pede para que nós encontremos a distância D de alcance do carrinho, né, ao ser lançado da rampa. Pois bem, aqui nós temos então um ângulo de 45 e outro de 45. O lançamento então será feito com a rampa a 45 graus, considerando aqui como sendo o ponto B, que é aqui. O carrinho então vai ser lançado, né, no ângulo de 45 graus. Nós sabemos que a velocidade com que o carrinho vai passar pelo ponto B, que já foi calculada, é de v igual a
raiz de 2. Nós precisamos analisar o movimento nas direções x e y. Primeiro, analisando o movimento em x, nós sabemos que não há nenhuma força que empurre esse carrinho, né, na direção horizontal. A velocidade em que ele partir vai ser uma velocidade constante. Logo, nós temos aqui na horizontal um movimento uniforme. Portanto, vamos fazer a decomposição da velocidade em x e em y. Em x, nós temos que a velocidade em x deve ser a velocidade, que é a raiz quadrada de 2gh, vezes o cosseno de 45. Então, cosseno de 45 graus. Bom, o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Logo, Vx será igual a raiz de 2gh, que multiplica raiz de 2 sobre 2. Quando nós temos uma raiz da multiplicação, isso é equivalente a eu dizer que eu tenho a multiplicação das raízes. Então, eu posso reescrever a Vx sendo a raiz de 2, que multiplica a raiz de g, que multiplica a raiz de h. Isso multiplicando a raiz de 2 sobre 2. Aí eu posso, então, multiplicar a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Isso dá a raiz de 2 ao quadrado. E aí o quadrado e a radiciação se cancelam, ficando, então, 2 sobre 2. Então, eu posso dizer aí que raiz de 2 vezes raiz de 2 vai cortar aqui com o 2. Então, me sobra o Vx como sendo raiz de GH, colocando de volta aqui, né, numa raiz só. Se a raiz da multiplicação é igual à multiplicação das raízes, a multiplicação das raízes é igual à raiz da multiplicação. Então, eu tenho o Vx como sendo raiz de G vezes H. Logo, o Vy também vai ser, porque eu também tenho aqui o 45, seno de 45, né, também é raiz de 2 sobre 2. Logo, isso aqui também é igual a Vy. Então, encontrado a velocidade na direção x, nós sabemos que o deslocamento no movimento uniforme ele pode ser dado pela equação espaço final é igual ao espaço inicial vezes a velocidade vezes o tempo. Passando, então, o espaço inicial para a esquerda da equação, eu fico com o espaço final menos o espaço inicial é igual a velocidade vezes o tempo. E quem é essa diferença de espaço? É o próprio alcance d, que eu estou buscando aqui. Então, d é igual a velocidade em x, né, Vx, vezes o tempo. O que eu preciso ainda para encontrar a resposta do exercício, né, que é o nosso d? Eu preciso do tempo. E aí nós vamos encontrar, então, o tempo no movimento vertical, pois o tempo na horizontal é o mesmo que na vertical. Para analisar o movimento na vertical, ou seja, no eixo y, eu vou usar a mesma fórmula que a gente usou para analisar o movimento na alternativa A, que é a fórmula do sorvetão, adaptada para o eixo y, onde eu fico com o y é igual ao y0 mais a velocidade em y vezes o tempo, mais a aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Logo, passando o y0 para a esquerda, eu fico então aqui com a minha diferença de altura, a minha variação de altura no movimento de B até o solo é 4h. Então, temos aqui 4h sendo igual a velocidade em y é a mesma velocidade em x, raiz de GH, que multiplica o tempo, mais a aceleração gravitacional, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Percebam que eu estou aqui com uma equação de segundo grau, né, em função aqui do tempo. Eu tenho t ao quadrado, t, e
o meu termo independente, que por enquanto ainda está aqui à esquerda da equação, mas vamos passá-lo para o outro lado. Invertendo tudo aqui, eu fico com a aceleração que multiplica o tempo ao quadrado dividido por 2, mais raiz quadrada de GH vezes o t, menos 4h, porque eu estou passando o 4h daqui para cá. Então, vai com a operação inversa. E isso tudo igual a zero. Eu já tenho aqui uma equação do segundo grau, mas eu posso melhorá-la para que a gente tenha menos trabalho ao desenvolvê-la. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar toda a equação por 2 para tirar o denominador 2. Então, multiplicando tudo por 2, eu fico com gt ao quadrado mais 2 vezes raiz de GH, que multiplica tempo, menos 8H, igual a zero. Então, eu tenho aqui agora uma equação do segundo grau que eu vou desenvolver através de Bhaskara. Então, dando continuidade aqui no exercício, vamos encontrar o delta, sendo então o meu B, que é 2 raiz de GH ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o meu G, vezes o C, que é o meu menos 8H. Logo, o delta é 4GH, né? Aplicando aqui o quadrado no 2, é 4, e na raiz, cancela a raiz, sobra então o GH. Então, 4GH menos esse menos com esse menos vai passar a ser mais. Então, mais 4G, que multiplica o 8H. 4 vezes 8, 32. 32GH. Percebo, então, que eu tenho o meu θ sendo 4GH mais 32GH, 36GH. Logo, a raiz de θ, raiz quadrada de θ, é 6 raiz de GH. Bom, agora o t, então, será menos o b, e o b nós já temos que é 2 raiz de GH, mais ou menos a raiz de θ, que é 6 raiz de GH, 6 raiz de GH, dividido por 2 vezes o A, que é o G. Se a gente parar para analisar, o T é o tempo, não me convém ter o tempo negativo. Logo, a opção menos não vai ser ideal, pois menos 2 raiz de GH menos 6 raiz de GH vai dar menos 8. Então, tempo negativo não existe. Logo, eu fico com a opção do mais. Então, menos 2 raiz de GH mais 6 resulta em 4 raiz de GH dividido por 2G. O 4 com o 2 eu posso simplificar. Me resta aqui, então, o tempo como sendo raiz 2 raiz de GH sobre G. Encontrando aqui agora o valor do tempo, eu vou retornar à minha equação do início do exercício, onde eu vou poder substituir o tempo e encontrar então a distância d. d é igual a raiz de GH, que multiplica, substituindo então o valor do tempo, 2 raiz de GH dividido por G. Logo, d é igual a raiz de GH, que multiplica a raiz de GH ao quadrado. Cancela o quadrado com a raiz, sobra então 2GH dividido por G. Corto G, então eu chego ao resultado de D como sendo 2H. Tá aí, pessoal, o resultado da alternativa C desse exercício. Um exercício um pouco mais complexo, mas possível de ser feito. É só a gente tomar aí todo o cuidado para não se perder, né, com as letras. Bom, pessoal, muito obrigado aí pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.